Superman foi lançado há 46 anos esta semana. Aclamado como um dos primeiros e maiores filmes de super-heróis, e entre os mais amados do diretor Richard Donner, a história de como foi feito fará você acreditar que um homem pode voar. Alexander e Ilya Salkind eram uma dupla franco-mexicana de pai e filho produtores de filmes, que queriam fazer uma adaptação do Superman para as telonas. Depois de lançar a ideia em Hollywood desde 1973, o lançamento de Star Wars em 1977 tornou os estúdios mais receptivos à ideia. Depois de muitas rejeições do estúdio, os Salkinds finalmente fecharam um acordo com a Warner Bros. Foi uma aquisição negativa, o que significa que a WB não tinha obrigação de investir dinheiro até que vissem o filme. Então os Salkinds tiveram que encontrar financiamento eles mesmos. Para garantir o financiamento, os Salkinds queriam um escritor famoso. Eles perguntaram ao editor da DC Comics Julius Schwartz quem eles deveriam contratar, e ele sugeriu a escritora de Rio Bravo Leigh Brack. Os Salkinds a abordaram, mas desistiram quando perceberam que ela morava na costa oeste. Schwartz então recomendou o escritor de ficção científica Alfred Bester. Ilya Salkind o contratou, mas Alexander teria dito que ele não era famoso o suficiente e o demitiu. Em vez disso, Alexander perguntou ao aclamado roteirista William Goldman, mas ele disse não. Em vez disso, os Salkinds foram atrás do próximo maior nome de escritores de Hollywood na época, Mario Puzo, que ganhou Oscars por escrever os 2 primeiros filmes do Poderoso Chefão. Ilya Salkind disse sobre Puzo: ele escrevia como um escritor, e parecia um motorista de caminhão. Puzo escreveu um rascunho épico de 300 páginas do roteiro e se recusou a reduzi-lo. Nesse ponto, os Salkinds contrataram David Newman e Robert Benton, Bonnie e Clyde, e depois a esposa de Newman, Leslie. Ela essencialmente reescreveu todo o diálogo de Lois Lane. Como diretor, os Salkinds ofereceram o trabalho a Steven Spielberg. Ele estava interessado, mas pediu muito dinheiro. Francis Ford Coppola também teria recebido a oferta do filme, mas disse que não era seu tipo de filme. Norman Jevison, no calor da noite, recusou o filme e aparentemente disse aos Salkinds: a única pessoa no mundo que quer que eu dirija este filme é você. Eles também perguntaram a William Friedkin, o exorcista, e ele disse: caras como vocês vão matar o cinema. Sam Peckinpah, de Wild Boom, também foi questionado. Ele ficou interessado e conheceu Ilya. Salkind contou a ele seus planos quando, segundo consta, Peckinpah sacou uma arma e disse: é melhor você ficar quieto, garoto. O que você sabe sobre fazer filmes? Depois de tudo isso, os Salkinds finalmente encontraram seu homem, Guy Hamilton, conhecido por dirigir vários filmes de James Bond. Ele aceitou o trabalho, mas, quando os Salkinds mudaram a produção de Roma para a Inglaterra para economizar custos, Hamilton teve que desistir, pois era um exilado fiscal na Inglaterra. A essa altura, os Salkinds estavam bem desesperados. Richard Donner tinha acabado de dirigir o terror de sucesso The Homem, e Alexander lhe apresentou Superman, oferecendo um salário de $1 milhão. Isso era 10 vezes mais do que Donner já havia recebido antes e aceitou a oferta. Donner tinha uma estipulação. Ele disse que o roteiro era a coisa mais longa que já li e exigiu que grandes mudanças fossem feitas. Ele trouxe o escritor de A Águia Pousou, Tom Mankiewicz. Escalar o Homem de Aço Clark Kent também não foi uma tarefa fácil. Os Salkinds queriam um grande nome e ofereceram o papel a Paul Newman, mas ele disse não. Então eles lhe ofereceram Lex Luthor, e ele disse não. Então eles lhe ofereceram Jor-El, e ele disse não. Outros grandes nomes teriam dito não. Robert Redford e Clint Eastwood recusaram o papel, e James Caan disse: não tem como eu entrar nessa porcaria de roupa. Alguns grandes nomes da música também queriam o papel aparentemente. Tanto Neil Diamond quanto Elton John fizeram um lobby pelo papel, mas os Salkinds não estavam interessados. Então, Christopher Reeve fez o teste. Donner achou que ele estava muito magro, mas Reeve disse que ele poderia ganhar 22 quilos sem problemas. Donner foi ver Reeve em uma peça onde ele estava interpretando 2 papéis e disse que o garoto era um ator incrível. Ele foi contratado por isso. Para interpretar o Superman, Reeve passou por um regime de fisiculturismo extenuante estabelecido por David Prowse, mais conhecido por interpretar Darth Vader.
Reeve também estudou a performance de Cary Grant em Bringing Up Baby. Como um paleontólogo atrapalhado e bem educado. O adolescente Clark é interpretado por Jeff East, embora ele tenha feito o teste para interpretar o Superman adulto. East não conseguiu o papel, então fez o teste para Jimmy Olsen. Ele também não conseguiu, então perguntou se poderia fazer o jovem Clark. Ele fez o teste e acabou tendo sucesso. Para fazê-lo parecer mais com Christopher Reeve, East passou por 3 horas de maquiagem todos os dias. Ele também usou um aplique de cabelo. E Christopher Reeve dublou o diálogo de East, então é a voz de Reeve que ouvimos no filme, não a de East. Muitas atrizes fizeram testes para interpretar a protagonista feminina de Lois Lane, incluindo Annie Archer, Leslie Warren, Deborah Ruffin e April Byron. Nenhuma foi bem-sucedida, no entanto. O papel ficou entre Margot Kidder e Stockard Channing. Ilya Salkind disse que Stockard foi ótima, mas teria comido Superman no café da manhã. Na primeira audição de Kidder, ela tropeçou ao entrar, e Donner disse que eu simplesmente me apaixonei por ela, ela foi escalada como Lois. Jor-El é o pai biológico do Superman e os Salkinds queriam um grande nome para ajudar a garantir o financiamento. Charlton Heston foi considerado, e os Salkinds aparentemente fizeram uma oferta a Orson Welles para interpretar Jor-El, e então a retiraram por razões desconhecidas. Os Salkinds voltaram suas atenções para a lenda de Hollywood Marlon Brando. Ele não estava nem remotamente interessado até que os Salkinds lhe ofereceram um salário de 3,7 milhões de dólares, 11,75% dos lucros e uma garantia escrita em seu contrato de que ele ficaria no set por no máximo 12 dias. Por 12 dias no set e 19 minutos na tela, Brando recebeu cerca de 19 milhões de dólares no total. Donner disse mais tarde, fiquei chateado, pois parecia muito mais dinheiro do que qualquer um vale. Mas trabalhar com ele e vê-lo no filme, ele é mal pago. Donner conheceu Brando na Mansão da Estrela, onde ele lançou a ideia de que Jor-El parecesse um bagel flutuante, o que significava que ele só tinha que fazer a narração. E então sugeriu que os kryptonianos nem sequer falam. As ideias foram rejeitadas. Cary Elwes, que mais tarde estrelou em A Princesa Prometida, era um adolescente trabalhando em Superman como assistente de produção. Era seu trabalho tirar Brando de seu trailer todos os dias. Ele disse que Brando nunca soube seu nome e apenas o chamava de Rock. Os Salkinds também queriam uma estrela para interpretar o vilão Lex Luthor. George Kennedy, Jack Nicholson e Gene Wilder foram todos considerados para o papel. E Dustin Hoffman aparentemente transformou o papel para baixo. Eles abordaram Gene Hackman. Ele não estava interessado e disse, eu estava com medo de que minha reputação como ator sério fosse manchada. Ele mudou de ideia quando lhe ofereceram 2 milhões de dólares e assinou como Lex. Uma vez escalado, Hackman era aparentemente teimoso no set. Lex Luthor é careca, mas Hackman se recusou a usar um gorro. Em vez disso, o personagem é alguém que usa uma peruca. Vemos vários apliques de cabelo no esconderijo de Lex. Hackman usou um gorro na cena final. Hackman tinha um bigode na época e não queria raspá-lo. Donner fez um acordo com ele. Se você raspar o seu, eu raspo o meu. Hackman concordou e raspou o bigode. Foi até o set e disse a Donner, ok, agora você, e Donner tirou um bigode falso. Uma das componentes da gangue de Lex é a senhorita Tessmacher. Donner abordou Goldie Hawn para interpretá-la, mas ela era muito cara. Donner abordou E. Margaret. Ela disse sim, e Donner ficou encantado, mas então Valerie Perrine disse que faria por menos, então os Salkinds a contrataram. Outra grande estrela em Ned Beatty interpreta o outro companheiro de Lex, Otis. E Richard Donner também tem uma ponta no filme, ele interpreta um homem que fala com Clark na rua quando todo mundo está assistindo a cenas de TV do Superman. O roteiro mudou muito ao longo de muitos rascunhos. Em um ponto, havia um personagem kryptoniano maligno relacionado a Jor-El chamado Cruel. E uma cena foi escrita para Superman confundir o famoso ator careca de Kojak, Telly Savalas, com Lex. Ele se virava e dizia, quem te ama, baby? A primeira pessoa que Donner abordou para compor a trilha sonora foi Jerry Goldsmith, tendo trabalhado com ele em The Homem. Goldsmith assinou, mas,
Quando ele desistiu devido a conflitos de agenda, John Williams estava se aproximando tendo acabado de ganhar seu terceiro Oscar por Star Wars. Donner era um grande fã da música de Williams para o filme, chamando-a de gloriosamente perfeita. Ele disse que ficou sem palavras quando ouviu e só conseguiu abraçar Williams. E então, quando eles gravaram a música, Donner aparentemente arruinou a primeira tomada gritando genialidade. Os Salkinds queriam filmar Superman e Superman Segunda ao mesmo tempo para economizar custos. Isso causou um problema para Donner, pois significava que ele tinha 7 unidades filmando ao mesmo tempo. Ele reclamou de não conseguir ir de um local para o outro, então os Salkinds compraram um carrinho de golfe. Os Salkinds trouxeram um terceiro produtor, Pierre Spengler, e ele e Donner não se deram bem. Eles diziam a Donner todos os dias que o filme estava acima do cronograma e do orçamento. No entanto, sempre que Donner perguntava qual era o orçamento, eles se recusavam a dizer. Donner disse que encomendaria adereços, figurinos e equipamentos e os Salkinds ou Spengler cancelariam o pedido sem avisá-lo. Donner disse, foi uma loucura. Eles ficaram bravos. E eu fiquei realmente bravo. Uma das primeiras tomadas é do Sol Vermelho de Krypton. Foi criado pelo especialista em efeitos especiais Les Bowie. Ele encheu um balde com gasolina, ateou fogo na gasolina e então filmou-a disparando direto para baixo, então tudo que vemos é a bola de fogo. Na abertura do filme, os kryptonianos vestem trajes luminosos que parecem brilhar. O material que os atores usavam era o mesmo material que as telas de cinema costumavam ser feitas, milhares de pequenas bolas de vidro que refletiam a luz, para criar um efeito brilhante. O momento em que o adolescente Clark chuta uma bola de futebol sobre o campo e para fora da vista foi conseguido enterrando um canhão de ar no chão e disparando uma bola de futebol de madeira dele. Eles cortam na hora certa, e parece o chute de Clark. Também vemos Clark ultrapassar um trem. Isso foi conseguido ao prender um guindaste na traseira de um caminhão. Jeff East foi suspenso do guindaste e imitou correr enquanto o caminhão acelerava a cerca de 80 km por hora. Também na cena, vemos uma jovem Lois Lane com sua mãe a bordo do trem. A mãe de Lois foi interpretada por uma atriz chamada Noelle Neal. Ela interpretou Lois Lane na série de TV Superman dos anos 1940. Outro momento memorável do jovem Clark é quando ele levanta o caminhão de reboque de Jonathan Kent do chão. Isso remonta à capa do primeiro Action Comics em 1938. Esta foi a primeira aparição do Superman, e a famosa capa o mostra levantando um carro sobre sua cabeça. Donner queria que o filme tivesse um tom pé no chão. Como tal, ele enviou placas para todos os departamentos que trabalhavam e disse para pendurá-las onde todos pudessem ver. As placas diziam, verosimilitude, que basicamente significa encontrar a realidade de algo. Fazer um homem voar realisticamente não tinha sido feito na tela antes. A equipe de efeitos tentou atirar em um boneco de um canhão e também comprou um avião de controle remoto que foi pintado com as cores do Superman. Nenhum dos dois funcionou. Animações foram criadas do Superman voando e então compostas em cima de tomadas da paisagem urbana. Donner também não ficou feliz com elas. No total, $2 milhões foram gastos tentando nos fazer acreditar que um homem pode voar. Então, um inovador em efeitos chamado Zoran Perishik foi trazido. Ele desenvolveu uma ferramenta de projeção frontal inovadora chamada Zoptic e Donner disse que ele salvou o filme. Sem ele, não teríamos filme. Como funcionava é que uma câmera era sincronizada com um projetor, que exibia a imagem em uma tela enorme. Quando a câmera se movia, o projetor combinava com seu movimento, o que significa que se um ator ficasse parado e a câmera se movesse, parecia que ele estava voando. Então, em todas as tomadas em que vemos o Superman voando em direção ou passando pela câmera, Reeve estava suspenso por cabos e imitando o voo, mas não se movendo. Donner disse que, depois do primeiro teste, parecia tão bom que a equipe ficou louca, e alguns começaram a chorar. Reeve estava animado em trabalhar com Brando, mas só conseguiu dizer uma frase para ele: "Quem sou eu?" Reeve tentou de todas as maneiras, mas Brando disse: "Você não vai dizer assim, vai." Mais tarde, Reeve acusou Brando de fisgar sua performance. É bem famoso que Brando não tenha decorado nenhuma de suas falas, e as leu em cartões de sugestão.
Na cena em que ele segura o bebê Kal-El, as falas foram escritas na cama do bebê. Na cena em que Superman leva Lois Lane para um voo noturno, há uma narração quando Lois recita um poema sobre Superman. Originalmente, isso não era um poema, era uma música, e Margot Kidder cantava as palavras. No entanto, foi alterado para um recital. Quando Superman deixa Lois em casa e voa para longe, ela anda pelo apartamento e abre a porta para Clark. Tudo é capturado em uma tomada e foi alcançado por meio de projeção traseira. A imagem do Superman voando estava em uma tela atrás de Kidder. No clímax, Superman reverte o tempo ao voar ao redor da Terra em supervelocidade. Em um ponto, ele parece estar completando 4 voltas por segundo, o que significa que ele estaria se movendo a aproximadamente 144.270.000 de quilômetros por hora. Após o lançamento do filme, os Salkinds demitiram Donner e o substituíram por Richard Lester para terminar Superman segunda, embora Donner já tivesse filmado 75% dele. Donner aparentemente disse aos Salkinds, tudo bem. Apenas diga a Spengler, se eu o vir novamente, que eu o mato. Apesar dos muitos problemas, Superman foi incrivelmente bem. Com um orçamento de 55 milhões de dólares, arrecadou 300 milhões de dólares nas bilheterias. Foi o segundo filme de maior bilheteria do ano, atrás de Grease, que arrecadou 396 milhões de dólares. Finalmente, os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, estavam na estreia. Depois, eles abordaram Donner, ambos em lágrimas, e disseram obrigado. Donner chamou isso de a experiência mais comovente da minha carreira.